chegar, né? Acho que assim, o trânsito, hoje é sexta-feira, o último dia útil da semana, né? Então a gente tem um monte de turbulência na cabeça, né? A cabeça fica rodando a mil, um monte de coisa e tudo. Então vamos chegar, né? E uma das formas da gente chegar, não só com o corpo, com a mente, é tentar dar uma acalmada um pouco na mente para dar uma serenada, para a gente poder ir entrando um pouco nesse clima e um pouco nessa aula que eu espero que seja uma troca, né? Não seja uma aula, mas seja uma troca, que a gente está passando e vocês vão, que eu puder ir passando para vocês e vocês vão passando para mim. Então, se a gente puder ficar um pouquinho de pé, só para a gente poder chegar o corpo e a mente ao mesmo tempo. E aí, apoiem bem os pés no chão, sintam o corpo de vocês, né? Percebam como vocês estão, né? Estão bem apoiados, o ombro está um pouco relaxado. Se eu ainda estou lá em casa preocupado, nossa, vai chegar alguém para jantar, será que eu deixei tudo pronto? Ou se eu já cheguei aqui, né? E devagarzinho vamos chegando todo mundo, né? E para a gente chegar, vamos fazer só um pequeno balancinho. Primeiro a gente vai apoiar todo o peso do corpo na perna direita. Sintam como é desconfortável esse peso na perna direita. Tragam agora todo o peso do corpo para a perna esquerda. Distribuam no pé inteiro. Não só no calcanhar, nem só na ponta do pé, no pé inteiro. E agora volte para a posição confortável, que é espalmar o pé no chão e sentir o pé todo espalmado no chão. E perceber que a gente está bem ancorado. Né? Essa âncora é muito importante. O nosso corpo bem ancorado faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então vamos sentar e vamos tentar prestar um pouquinho de atenção na nossa respiração. Do mesmo jeito que a gente está ancorado, né? Acabamos de sentir esse peso, os pés bem apoiados e tudo. Novamente, a gente vai trazer esse apoio, né? Essa lembrança desse apoio, com o apoio da cadeira, com o auxílio do apoio da cadeira, com os dois pés bem apoiados no chão. Para quem for confortável, mantenha os olhos fechados e a gente vai prestar atenção na entrada e na saída do ar. Só ver o ar entrando, percebendo ele percorrendo o nosso corpo, expandindo o pulmão e lentamente ele saindo. Percebam essa respiração. E vão percebendo se a cada ciclo isso vai ficando mais fácil. E a cada exalação, cada vez que o ar sai, deixa sair um tanto dessa preocupação, um tanto dessa angústia, entre aspas, que vocês podem estar trazendo, um tanto da expectativa. E aí, inspira novamente e traz a vida a cada inspiração. E exala as suas preocupações.
antes que vocês durmam, todos podem abrir o olho. Ok, agora ficou melhor minha voz? Dá para ouvir melhor? Acho que a posição que eu estava ali talvez fosse ruim. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Ok. Ok, por que nós estamos aqui falando de envelhecimento? Vocês têm noção do quanto o Brasil vem envelhecendo? Né? Estava numa discussão recente, semana passada, e a gente estava discutindo, não, a idade de idoso não é 60 anos, idoso é 65, não, idoso não, é 70 e tal. Na real, até hoje, no Brasil, idoso é 60 anos. Né? Não é no mundo todo, mas por quê? Porque nós eu não sei se tem comando. Tem comando? Bom, também não precisa, acho que não. Vocês vão ter um pouco de paciência, sabe? Essa era a nossa pirâmide etária. Era uma pirâmide etária bem afunilada. Todo mundo consegue ver? Não dá para ver. Nós éramos um país absolutamente jovens. Eu vou tentar reproduzir um pouco para quem está do lado de cá. A nossa pirâmide etária era um triângulo. Aqui estava a ponta dos idosos, isso em 80. Nós estamos falando de 40 anos atrás, uma coisa muito rápida. Né? E a gente foi envelhecendo muito rápido, diferentemente dos países do hemisfério norte e da Europa, onde o envelhecimento veio acontecendo e eles foram não só se adaptando, como eles tinham já esta pirâmide, que é esta última aqui de 2020, que é o ano que vem. Isso aqui é um dado um pouco antigo, mas era o mais didático que eu tinha para trazer, então eu trouxe esse. Os outros tinham um pouco de confusão na imagem, eu achei que essa imagem seria melhor. E aí a gente passa a ser a pirâmide etária, que ela é mais ou menos hexagonal. E aqui a gente tem os idosos, né? E isto é uma pirâmide que dá para nós o perfil de um país desenvolvido, só que nós não somos este perfil, infelizmente. A gente tem muita dificuldade no nosso país ainda, e muita dificuldade de entender quem somos, primeiro nós como pessoas, depois nós como cidadãos, né? E aí toda a estrutura que demanda isso, estrutura governamental, não governamental, de acompanhar um pouco essa realidade. Ok, moramos nessa cidade absolutamente maluca e temos, vamos lá, isto aqui também não é um dado já de 2000, isso aqui é a cidade de São Paulo, né? E isso aqui é a pulverização. Eu não consigo trazer esse mapa para cá, não façam isso com a minha pessoa. É a pulverização de idosos de 60 a 64 anos distribuída na cidade de São Paulo. Né? A gente tem uma população muito grande, não é uma população pequena. O foco um dos motivos do foco dessa reunião e desse é porque a gente tem realmente uma grande população aqui. Acima de 75 anos, a gente continua pulverizado, mas o centro de São Paulo, um pouco do centro expandido, porque aqui a gente está falando Zona Leste, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Norte, mas aqui vocês conseguem notar o centro da cidade de São Paulo está completamente habitado. E como que a gente vive nessa cidade? Como que a gente se sente nessa cidade? Isso é uma pergunta para vocês. Alguém pode compartilhar isso comigo?
educada, né? É uma pressão, tem um sufoco, grande. As pessoas não se olham, não se falam, não se conversam. Muito rápido. Oi? Tudo acontece muito rápido. Tudo acontece muito rápido, oprimida. Hostil. Ela não para, né? Não para. 24 horas. Então, a gente vive numa cidade que não tem preparo para criança e idoso. O adulto jovem não se percebe. Apesar de a gente ter poucos representantes de adultos jovens aqui, mas vocês vêm, porque vocês vêm numa balada, vocês não, né, vão acontecendo e vocês estão acontecendo juntos. Os dois extremos se percebem mais, né? Mas é uma cidade que não nos respeita, né? Melhoramos muito. Não estou fazendo nenhuma propaganda política, nem acho que foi uma gestão brilhante, mas o Kassab teve uma coisa que eu tiro o chapéu. Ele tirou todas as propagandas da cidade de São Paulo. Vocês conseguiram perceber isso? Que aquele monte de informação que a gente andava na cidade e vinha aquele monte de informação, né? Então isso ficou limpo, ajudou bastante, muito a gente a poder andar pela cidade com um pouco mais de tranquilidade, com menos, né, exacerbação. Então, isto faz parte do respeito a nós como cidadão, que a cidade de São Paulo não nos dá, né? Então a gente precisa de conquistar isso, né? A gente precisa de andar em cima dessa ideia de procurar um pouco desse respeito para a gente poder continuar tendo saúde. Porque assim, saúde não é só você ir ao seu médico, não é só você ir fazer os seus exames, não é só você fazer atividade física, não é só você se alimentar. Mas saúde, acima de tudo, é a gente se respeitar, né? E é a gente se conhecer, né? E tem uma coisa que é importantíssima, que é a gente ter esta atitude para ter esta saúde. A gente precisa disso, né? Se a gente não pega isso para nós, a gente não dá conta, né? E essa responsabilidade é nossa. Agora, a gente adora transferir isto para o outro, né? Ah, não, isso é problema do meu médico. Essa dor no meu ombro, ele que tem que cuidar. Mas o que eu faço? Vou ao supermercado, em vez de dividir peso, em vez de levar um carrinho de rodinha, eu vou ao supermercado, carrego aquela coisa, e aí a dor no ombro se apresenta. Ó, se esse médico não dá conta, eu vou mudar de médico. Não é mais ou menos isso que a gente faz com a gente mesmo, né? Ou então a gente simplesmente não olha para isso. Ela está com dor no ombro, ela que vai embora. Eu não pedi para ela vir. Não é mais ou menos assim também que a gente faz? É outro discurso que a gente tem. Agora, a grande maioria de nós tem carro, né? Ou costuma usar carro. Se aparece uma luzinha vermelha piscando, a gente faz o quê? Para, liga para o seguro, sai correndo, leva no funileiro, em quem seja, para consertar aquilo que está. Mas com o nosso corpo, a gente não tem esse tipo de atitude. E é importantíssimo a gente ter esse tipo de atitude com o nosso corpo, né? Porque ele é o nosso templo, né? Isso é importante a gente ter claro. Eu acho que a gente não tem isso muito claro. A gente deixa as coisas irem acontecendo e não se apodera deste nosso corpo. Está claro isso para vocês? Sim. Está fazendo um pouco de sentido isso para vocês? Então, esse respeito pelo nosso corpo é fundamental. E aí, muitas vezes, a gente diz assim, agora que eu me aposentei, eu vou fazer tudo, né? Vou fazer física, vou fazer isso, porque não vou viajar, vou... E aí, quando a gente se pega, tem um saco de pipoca aqui, um Netflix ali e eu na frente da televisão. É ou não é? Né? Então, a gente projeta coisas quando a gente pode hoje fazer coisas, né? As mudanças, elas não vão acontecer amanhã. Elas vão acontecer hoje.
por isso a gente se respeitar, e por isso essas duas bobagens que a gente fez quando a gente começou essa palestra. Quem eu sou? Né? Cadê o meu corpo? Onde está o meu centro de equilíbrio? Que é uma coisa bem bobinha, né? Deixa eu prestar um pouquinho de atenção na minha respiração. Eu consigo estocar a respiração? Eu consigo dizer, depois que eu me aposentar, eu vou respirar, né? Não dou conta, eu morri, né? Então, ter esta consciência de que o meu momento é esse, é fundamental, porque a gente sempre joga e projeta para o futuro, ou joga e projeta para o outro. Ah, mas também se eu não estiver bem, meu filho me cuida. Cuidei dele, né? Ele tem toda a obrigação de me cuidar. Não é assim, não é verdade? A gente tem que se cuidar. O cuidado é nosso. Né? Alguém tem alguma questão? Alguma colaboração? Esse fato acontece pela própria desconexão, né, que nós temos de mente e corpo, não? Sim. E parece que, principalmente numa cidade como a nossa, ansiosa, agitada, plugada 24 horas, a gente vive o mental, o mental, o mental. E aí, o corpo vai ficando de lado, né? Tem que viver o mental no mundo das ideias. O corpo, as emoções, a nossa espiritualidade, tudo a gente vai botando embaixo do tapete, né? E como que a gente compensa isso? Como que a gente faz essa compensação? Ou através da alimentação, né? E aí a gente está vivendo um boom da obesidade em todas as esferas, né? Hoje, não temos ninguém obeso aqui, mas isso é muito comum. É muito comum a gente ter obesos e obesos mórbidos, né? Aqueles obesos bem grandes e que têm dificuldade, inclusive, para andar por causa do joelho e tudo. Isso a gente chama de obesidade mórbida. Tem todo um parâmetro médico para catalogar. Então, essa dissociação é fato. A cidade proporciona isso? Sim, proporciona isso, né? Mas eu me deixo levar por isso também. Alguém viu a lua ontem? Yes! Ela está linda. Ela está exuberante. Né? Uma lua cheia maravilhosa. Né? Não sei se vocês... Quase um papagaio, que eu ouvi e estou repetindo. Né? É a terceira lua cheia, a terceira super lua deste ano, e depois vai acontecer, sei lá, daqui uns 20 anos. Porque é quando a lua está mais próxima da Terra e do Sol e tal, e aí ela fica muito exuberante. Que até em fevereiro ela é chamada de lua vermelha. Né? Então, mesmo que a cidade seja hostil, mesmo que ela não proporcione você vincular tanto com a natureza, você ter essas oportunidades fazem toda a diferença. Parar e olhar o céu. Parar e olhar... Ah, a gente está em pleno outono, né? Então daqui a pouco as folhas vão cair, mas mesmo elas caindo, elas são bonitas, né? Então parar um pouco para olhar o entorno faz toda a diferença e traz isso que você está falando. A gente sai um pouco desse turbilhonamento e volta um pouco para a gente, né? Então, é muito importante isso, e isso faz toda a diferença no caminho para envelhecer. E se eu já estou neste caminho, se eu já estou aqui, se eu já estou mais de 60, né, eu tenho que manter isso, eu tenho que cuidar disso. Primeiro, porque eu não sei até quanto que eu vou viver, né? A previsão é de que a gente chegue até 90. Alguns centenários. Vocês devem conhecer pessoas centenárias, pois não? Quantos de vocês conhecem pessoas centenárias? Algumas delas são... Aqui, algumas delas são da família ou são só da sua família? Né? E ela também? Também. Bem chato. Era só. Alguns
né? Exemplos da vida pública de pessoas que chegaram não sei. Mas muitos chegam bem chatos. Por quê? Porque a gente carrega aquele perfil que a gente trouxe. Por isso parar e por isso olhar, contemplar faz toda a diferença. Eu acho que também compreender o envelhecimento fica mais fácil, não ficar chato. Porque você compreende os seus limites, né? Compreende o que o envelhecimento faz com você, não é? Eu acho Compreende, aceita. Isso, compreender e aceitar. Né? Então, essas duas coisas são fundamentais. Né? Por isso aqui que eu comecei falando que a atitude era uma coisa fundamental. Porque a hora que eu me assumo e a hora que eu me aceito, né? Ok, é assim que é. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de natação, já nado já há muitos anos. E hoje eu nado menos do que eu nadava 10 anos atrás. Né? E eu vejo que tem amigos meus que estão comigo nessa seara, alguns da mesma faixa etária, que continuam nadando. Né? E eu penso comigo, legal, né? Eu não gostaria de terminar o treino com 2.000, 2.200. Mas eu estou dando conta de 1.500, 1.600. É para você. Né? É o seu bem-estar e é onde você está. Tem 2 lugares aqui, ó. Bem-vindas. Então, esse aceitar e esse entender este limite de cada um é importante. Porque senão a gente entra nessa competição ou conosco mesmo. Não, mas eu sempre fiz isso, por que eu não posso fazer mais? Né? Quem tem aquela escadinha só de 2 degraus em casa, e isso agora eu estou perguntando para quem tem mais de 60. Quem tem menos de 60, tudo bem, pode fazer o que quiser, ou a escadinha, mas quem tem mais de 60? Tem escadinhas de 2 degraus em casa? Sim, sim. Usa. Quem tem, usa. Ou prefere subir na cadeira? Eu tenho, e essas 2, 3 degraus, ela fica na lavanderia, mas na cozinha eu subo no banheiro. Então, isso é super comum. Isso chama-se teimosia. Por quê? Porque a gente faz isso, primeiro sem pensar. Primeira coisa, a gente faz isso sem pensar. Segundo, a gente acha que sempre fez. Imagina, eu sempre subi aqui para pegar ali. Até a hora que a gente vai subir, não viu que tinha um pouco de água, porque, né, vamos combinar. Né? Aí esqueceu, caiu um pouco de água, a cadeira escorreu, você foi e fraturou. Sem necessidade. Nenhuma. Então, lembrando que o nosso equilíbrio não é mais o mesmo, a nossa coordenação vai mudando. Então, não é essa a questão. A coordenação vai mudando, os órgãos dos sentidos, eles vão ficando um pouco mais surdos, um pouco mais cegos, um pouco menos. E o paladar, a gente precisa pôr mais sal, mais açúcar, para poder sentir. Então, a gente tem que ir dosando tudo isso para poder se readequar em cada momento. Eu vou comparar aqui a nossa evolução. Ou seja, quando eu sou criança, tem alguém que cuida de mim, paraná, 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 e aí eu fui dormir uma criança e eu acordei um adolescente. As mulheres, mais do que os meninos, percebem isso. Vão dormir, aí no dia seguinte, assim, estou exagerando, mas assim, pouquíssimo espaço de tempo, era uma garota, virou um mulherão. Quantos anos você tem? 11. Você fala, não, imagina. É um mulherão, né? Parece uma garota de 15, 16, 17 anos. Eu, quando tinha 11, 12 anos, eu podia ir no cinema proibido aos 18. Porque ninguém me barraria, né? Vamos. Aí, aos 40, 45, vira, né? As mulheres viram matronas, né? As ancas aparecem, os peitos aumentam, então também vai dormir uma. A senhora é uma grande exceção desse ano. Ela continua elegante, né? Aí vai dormir uma, acorda a outra, acorda uma matrona. Eu me vi assim, olhei no espelho e falei assim, essa não sou eu. Eu era um palitinho, virei uma matrona. Os homens, eles vão cultivando, né?
vão cultivando e continuam cultivando. E de repente, nessa faixa etária, em frente, a gente acha que nada mais vai mudar. Muda. Ali 20 e poucos anos muda. E a gente acha que aquilo vai ficar cristalizado. Não vai. E a gente precisa se readequar. Muito. Precisa se readequar muito. Por quê? Porque muitos de nós moram sozinhos ou moramos em dois. Um casal, ou uma filha, ou uma sobrinha, né? Quem mora de dois ou de um nessa sala? Ou de um, né? Um casal ou sozinho. Vocês readequaram a casa para vocês? Vocês têm noção do que significa readequar a casa? Eu sou geriatra e faço visita no domicílio. Eu sou um terror quando eu vou na casa. Um terror. Eu começo do banheiro e tenho que tirar a porta do box. Aquilo é um problema sério, porque assim, alguns moram em grandes casas e aí mudam para apartamentos menores. E aí quando chega ali, põe um box, blindex, lindo, maravilhoso, mas ali logo do lado está o vaso, então assim, ninguém consegue meio que tomar banho ali direito. E aí quando você diz assim, olha, não vai dar certo, precisa tirar o box, porque ela pode se apoiar no box, pode cair, pode se machucar. Acabei de reformar, amém, precisa tirar. Né? Tapetinho assassino, todo mundo deve ter em casa um tapetinho assassino. Esse é um movimento assassino mais ou menos, porque as bordas dele saem do lugar. Então, os tapetes também são bastante complicados, porque assim, eles se enrolam, se tropeçam, se caem, né? E a gente não se dá conta. E o que eu sempre escuto, doutora, eu moro aqui há 50 anos. Esse tapete sempre esteve aí. Eu digo sim. Mas a senhora pode trocar aqui. Né? Principalmente aquele tapetinho que fica na beirada da cama e quando você levanta para ir ao banheiro, ele vai junto com você. Porque você esqueceu que o seu sapato, você deixou. Mas eu sempre deixo o sapato aqui. Esse dia eu troquei e botei o sapato ali. Pronto. Daí é o suficiente para você se machucar. Então, estas histórias são repetitivas e comuns. Quem trabalha em hospital, alguém aqui é da área de saúde, vocês duas não? Vocês trabalham no hospital? Não, eu trabalho na área de saúde pública. A gente faz pós-graduação de Odontologia. Gerontologia. Geron. Ah, é? Que legal. Então, essa história é repetitiva, tá certo? Porque assim, a gente ouve isso para quem está na área de saúde com muita frequência. Né? Não vou acender a luz, imagina, gastar. Não é nem porque está sozinho. É porque vai gastar dinheiro. Então, não vou gastar dinheiro, acender a luz ou deixar uma luz acesa no estufa. Então, essas questões chamam-se profilaxia. E essas questões chamam antiteimosia. E a gente precisa ir se readequando o tempo todo. Não é fácil. Mudança de atitude não é fácil. A gente está acostumado a levar bronca de médico, tem que tirar o sal, tem que tirar açúcar, tem que isso. Mas é muito difícil, quem está na geronto, que são gerontólogos que mais fazem isso, nós geriatras também abraçamos essa causa. Vocês sabem o que é gerontólogos? Não. Os gerontólogos são todas as pessoas da área de saúde ou afetas, assistente social, enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, dentistas, que cuidam de idosos. Né? Então, fazem parte desse núcleo. Nós, geriatras, trabalhamos muito com eles, sempre. Uma parceria muito grande. É muito legal, porque eles ajudam bastante. E aí, requer este olhar que ela acabou de dizer. Né? A gente tem que se adaptando novamente e tem que adaptar a casa. E isso é uma grande briga, porque é uma grande abrir mão de coisas que estão cristalizadas, interna e externamente. Mas como é que eu vou admitir isso? Como é que eu vou, quando chegarem aqui, não vão ver o tapete, eu vou falar que eu tirei porque eu tinha medo de cair? Eu que sou matriarca, eu que mando em todo mundo na família, vou falar que eu tirei o tapete porque eu tinha medo de cair? Ah, não posso fazer isso de jeito nenhum. Não, é saber cada momento que a gente está vivendo. Tá claro?
Então, isso é super importante, para a gente poder evitar uma coisa que proporciona, à medida que as coisas vão caminhando, que é a fragilidade, né? Então, a fragilidade é uma coisa que ela pode vir somente com o envelhecimento, você vai envelhecendo, e chega um momento que a chaminha vai apagando, mas ela também pode vir a partir de uma coisa que você não está esperando. O banquinho da cozinha. Né? Você está ótima, bem, tranquila, né? Aí você cai, fratura o fêmur, e aí você é internado, e cascatas de desgraça, vocês estão acostumados a ouvir, não? Fulano internou. Foi operado, você não sabe, está na UTI porque fez uma pneumonia, não é assim? Não é assim? Você não sabe o que aconteceu. Era uma coisa simples, já era para estar em casa, mas aí fez uma pneumonia, porque sabe, fumava, daí o pulmão, daí não sei o quê, daí não sei o quê. E aí vira aquilo que era ótimo, vira uma pessoa frágil. E o frágil passa a depender dos outros. E isso é muito cruel. E aceitar isso é muito importante. Isto é fundamental, porque isso também faz parte do envelhecer. Aceitar que eu preciso de ajuda. Eu nunca precisei, mas agora preciso. Mas olha, eu estou ótima, tá bem. Melhorou, tá melhor. Mas é importante ter alguém com você aqui. Né? E isto tudo faz parte deste olhar do envelhecer. Né? Porque isto traz uma serenidade para este envelhecer. Não traz a vergonha. Muitas vezes a gente fala assim, mas é vergonhoso. Imagina, ter que pagar para alguém vir dormir comigo. Não preciso. Não, não é vergonhoso. É importante. Seu filho precisa estar tranquilo. Você precisa estar tranquilo. E a pessoa saber que aquela pessoa que está indo lá está cuidando de você. Tem um carinho, está recebendo, ok, mas tem um carinho por você. E quer ver você bem. E a sua família também quer ver você bem. Né? Então, muitas vezes a gente se apega a uma autonomia e a né? Não, eu nunca precisei de ninguém, eu sempre dei conta, eu sempre isso, e a gente se perde nisso. Né? Então, o tempo todo eu me treino para isso, porque eu moro sozinha há muitos anos. E aí, todo tempo eu fico me treinando. Mas uma hora você vai precisar de ajuda. Não pensa que você é super você não é. E aí eu lembro muito da minha mãe, porque a minha mãe resistiu, mas depois ela foi aceitando a velhice com muita tranquilidade e muita sabedoria. E eu falo, nossa, vou conseguir envelhecer igual a Dorazitinha, eu vou estar bem na vida. Né? Porque ela foi aceitando mesmo, né? A velhice dela. E era muito engraçado, porque a mamãe tem um lugar aqui. Bem-vindo. Obrigada. Uma das questões fundamentais no envelhecer, que a gente morre de medo, é a memória, tá certo? Né? A gente morre de medo de perder a memória, porque a hora que eu perco a memória, parece que eu perco a minha identidade, perco a minha autonomia. Né? É fato. E é uma tal dica mesmo. Né? Então a gente precisa fazer várias questões aqui para não perder a memória. E a mamãe sempre gostou de receber as pessoas, sempre gostou de oferecer coisas e tal. E era bem engraçado, porque eu moro em São Paulo, a mamãe morava no interior. Eu sou de Piracicaba, apesar de não falar porta, tarde, quarta, eu sou de Piracicaba. E aí, quando eu chegava, ela dizia assim, filha, vai lá na geladeira, que tem tal coisa, num potinho com tampa azul, em tal lugar da geladeira. Eu falei, cara, a mamãe está na sala, ela está com uma dificuldade enorme para andar, como é que ela sabe? Ela não anda na geladeira. Ela sabe que tem esse potinho, não sei na onde, sei lá. Eu ia lá e achava o potinho, café tal, tal lugar, exatamente como ela tinha descrito. O trem que eu gostava. Ok. Aí, ela tinha uma cuidadora ótima, que estava na família há muito tempo e gostava muito da minha mãe. E quando terminava, ou quando ela fazia coisas, especialmente pra gente e tal, a cuidadora ia lá e falava, mas está aqui. Ela falava assim, então põe em tal lugar, vou pôr. Põe com tal coisa e tal. E aí um dia eu assisti a cena.
das duas conversando. Eu falei, nossa, que sorte que a minha mãe tem, que ela tem a Ilma, né? Porque eu, do jeito que eu sou virada do avesso, ela ia mandar pôr até um pausa, eu ia pôr para vermelho. Ela ia mandar pôr na parte de cima da geladeira, eu ia pôr na parte de baixo, só para fazer do contra, né? Aí, daí uma hora eu me peguei e falei, não, isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso dá autonomia para ela, para a mamãe. A Ilma não ficava lá, ela trabalhava no período dela. Quando a gente chegava, a gente nem gostava, porque era essa cuidadora que tinha todo esse cuidado de... Depois, ela treinou as outras para fazer igual. E a minha mãe guardava isso, era um excelente exercício de memória para ela. Então a gente chegava e ela dizia, vai na geladeira que tem isso. Ou então, abre tal armário que você vai encontrar tal coisa. De fato estava lá. E mesmo as coisas dela, que ela já não guardava mais, do jeito que ela pedia para guardar, do jeito que... Então, essas questões davam à mamãe uma autonomia sem que ela pusesse a mão na massa. Está claro isso para vocês? Porque muitas vezes a gente acha que a autonomia só é quando eu mesma faço, né? E não é verdade. Porque ela tinha autonomia, ela recebia as pessoas, ela dizia para a outra, chegava à noite, se queria alguma coisa, onde estava, né? E por quê? Porque é um excelente exercício de memória para ela também. Então a gente precisa não só ter a memória e aceitar cada fase e momento da vida. Nessa fase da vida da mamãe, ela já estava 90 a mais, né? Então, ela realmente tinha a sua dificuldade para andar, a sua dificuldade para enxergar, mas ela ainda tinha uma boa memória. Ela foi perdendo a memória no último ano da existência dela. Então, isto tudo que eu estou contando para vocês é para vocês começarem a se perceberem, se aceitarem e poder enfrentar essa fase, né? Que é uma fase que algumas pessoas dizem assim, não sei porque vocês falam que é a fase melhor da vida, melhor idade, imagina a melhor idade, eu não consigo fazer isso, não consegue fazer muita coisa. E pode ser feito muita coisa. Desde que vocês se proponham e desde que vocês tenham a atitude de se aceitar. Eu acho que eu também trabalho com terceira idade e eu noto que nós ainda vamos perdendo coisas com o passar dos anos. E como você disse da sua mãe, é uma maneira de você não perder o controle de tudo. Porque à medida que vão passando os anos, você vai perdendo coisas. Então, se a gente não der essa chance de uma autonomia que a pessoa pode fazer, é muito frustrante para o idoso. Né? Porque a gente naturalmente perde. Né? Você vai perdendo, te tiram isso, te tiram as contas de banco, você vai perdendo. Então, seria bom mesmo a gente incentivar, né, essa autonomia. A autonomia e o respeito. E o respeito. Né? Porque, de repente, a gente infantiliza o idoso. A gente fala, vou lá na casa da vovozinha, vou levar a mamãezinha para passear, não é assim? A gente dá uma infantilizada no idoso. Ninguém precisa disso. Né? Mas a gente faz isso com muita frequência sem perceber. Mesmo alguns geriatras dizem assim, tem uma vozinha que está internada, não sei, não tem nome, né? Muitas vezes a gente cai nessa esparrela, você fala assim, meu Deus, ela tem nome, né? Ela tem uma identidade, né? Então, saber quem é esse indivíduo, essa biografia desse indivíduo, faz você dar essa autonomia, esse respeito para ele. Né? Então, queria ouvir mais gente a respeito disso que a gente está conversando e do que isso faz eco para vocês e aonde pega, e o que a gente pode falar um pouco sobre isso. E quando... Desculpa que eu cheguei atrasada. Tá desculpadíssima. A gente sabe que tinha uma passeata que era anti-envelhecimento na pandemia. Bom, e quando o idoso, ele nunca tem autonomia. Por exemplo, eu tenho a minha mãe é super plena, de cabeça, de corpo, de tudo. Tem 81 anos. Mas a gente não infantiliza e ela, às vezes, não toma atitude. Quer dizer, ela nunca tomou na vida. Mas Mas assim, ela nunca tomou. Mas não vai tomar. algumas coisas ela tomava. Nem essas coisas ela toma mais. Então, por exemplo, cada final de semana ela passa com um filho. São 5 filhos. Então ela vai sexta-feira e domingo faz o livro. Então o último foi meu. Aí eu peguei e falei, mãe, então
vai escova os dentes, a gente vai no shopping, não sei o quê, tá? E sexta. E ela ia pro quarto, que ela fica. No domingo, eu falei, mãe, vamos escovar os dentes, e a mesma coisa que eu fui falando. Como criança. Como criança. Ela falou assim, eu não trouxe escova. Eu falei, já comi sexta-feira aqui, eu falando, vamos escovar os dentes, vamos no shopping, vamos escovar os dentes, vamos pra casa da minha irmã, vamos ver a bisneta. Ela falou, você falava para escovar os dentes, passar uma água. Que idade ela tem? 81. E tem filha dentista, e acabou de fazer umas coisas. Aí no domingo também eu falei assim, vamos tomar banho, lavar a cabeça uma vez, eu tinha falado isso. Ela tomou banho, eu fui secar o cabelo me... Eu falei, senhora, a senhora passou shampoo? Ela falou, precisa. Vai desistir. Aí ela pegou e falou assim, porque não tá sujo, eu passei água já limpa, né? Eu falei, mãe, tem que lavar. Aí, cuidado, assim, não tem pelo na perna, né? Clarinha, ela não tem. Mas tem. Não tem, mas tem. Aí eu peguei e falei assim, e a depilação? Ela falou, não tem mais nada, Laís, não cresce mais nada. Aí eu peguei e mostrei pra ela, falei, vamos fazer. Mas eu percebo assim, que então são 5 filhos, a cada mês ela vem pra minha casa. E eu vou toda semana na casa dela, mas não fico fazendo essas coisas. Eu tenho que fazer a depilação da perna, debaixo do braço, lavar o cabelo. Então, a gente volta para tirar a autonomia, né? Então, acho que assim, enquanto ela vai largando, eu não sou mãe de exemplo, mas alguns têm um pouco desse exemplo que ela trouxe. Um tanto desse exemplo que ela trouxe eu já tenho 81, meus filhos já estão crescidos, ninguém precisa mais de mim, eu não tenho mais com o que me preocupar, o que vier, esse é o primeiro raciocínio que se faz. E o fato de rodar faz com que ninguém perguntou para ela se ela quer ficar ou na casa dela, ou se naquele final de semana uma amiga convidou, mas ela falou, como é que eu posso ir com a amiga? Não vou porque meu filho vai ficar magoado. Então, a autonomia dela foi tirada. E o que ela ainda tem de autonomia, ela fala assim, azeite, né? Qual o protesto dessa coisa? Azeite. Né? Então, ela tem que de novo ser empoderada nas coisas que é dela. Né? Ela tem que de novo, sim, aqui cabe conversar com os irmãos e reempoderá-lo. De pouco, mas reempoderá-lo. Não sei como é que é a rotina da semana, mas ela tem que ser reempoderada e pensada em cada ponto. Isso é um caminho. O outro caminho precisa ver se ela não está abrindo o quadro demencial. Isso é outra coisa. Não me parece, mas assim, 2 minutos nós estamos conversando, mas não me parece. Me parece mais ser este outro raciocínio, que é muito comum também. Né? Eu largo de mão. Né? Eu já criei, eu já cumpri, e agora já estou no 81, já morreu a fulana, já morreu a ciclana, estou na fila de espera. Né? Daqui a pouco São Pedro me chama. Então, isso é uma coisa que a gente precisa não tirar, porque é como chamá-la de mamãezinha. É exatamente esse exemplo que eu estou dando, a gente infantiliza o idoso. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Mari, ela colocou uma coisa que eu acho extremamente interessante no meu dia. Estão andando, escova o dente, lava o cabelo, não faço. Pois é, não tirou autonomia dela. Né? Tirou autonomia, ela nem levou. Não. Pode mandar quando quiser. Ela faz isso mesmo. Adorei. Aposta, né? A casa os espaços dela, Normalmente elas não gostam muito de sair, né? Eu adorava. Isso ela gosta. Ela fala que ela gosta estar com os filhos, jantar com os filhos. Você pegar para ela e falar assim, vamos jantar fora? Ela vai. Ah, bom. Agora ela acorda cedo. Então, mas isso Você pode fiscalizar sem falar, né? Oi? Você pode fiscalizar sem falar. Sim. Ficar de olho. A escova está seca, não escovou. Fica de olho.
Não, é dar autonomia. É igual criança. É passar para eles a responsabilidade que a Olha. gente tira da mão. Né? A gente vai tirando. Porque, de certa forma, entre aspas, bem entre aspas, dá menos trabalho. Se você pensar que você pensa pelo outro, primeiro que eu vou fazer aquilo que eu quero, não aquilo que o outro quer. Então a gente vai no shopping, a gente vai jantar fora, a gente sempre gostou, então a gente vai. A gente sempre gosta. Mas assim, perguntou, escolheu o restaurante, deu a chance de ver. Assim, quem a senhora quer comer? Não, então, é que eu estou usando. Então, é isso, né? Assim, é aonde que eu quero estar, né? E muitas vezes a gente vê muito isso, a gente vê os extremos dentro do shopping. E para os extremos, o shopping parece ser um lugar seguro do ponto de vista de ser plano, do ponto de vista de ser iluminado, mas é um lugar onde não agrega. É muita informação o shopping, é muita informação. Ele não agrega. Né? Vem aquele monte de coisa, né? Monte de vitrine, e salvo você consiga ir em algum bistrozinho dentro do shopping, que alguns poucos ainda tem, se você fica na praça de alimentação, você não consegue conversar. Não consegue conversar. Né? Então tem alguns detalhes que muitas vezes passam, e aí precisa ser olhado isso, e aí muitas vezes tem um discurso pronto. Sabe, assim, eu gosto de ficar com os meus filhos, isso é um discurso pronto. E eu pago o preço que for para ficar com eles. Eu não vou reclamar, porque se eu reclamar, eles não vão vir ficar comigo. Também tem essa outra fantasia. Mas a rebeldia, no sentido de dizer, olha, eu não quero ficar aqui, e de quem está do outro lado, ouvir e tentar entender, é fundamental. É fundamental. Falando do idoso, que você está falando da sua mãe, da cuidadora, tal, então eu penso em relação, por exemplo, aos idosos, agora minha mãe, minha sogra, que estão com mais de 80, ou até eu, quando chegar lá. Não é fácil você arranjar cuidadores bons, é caro, né? Os filhos às vezes não têm tempo, às vezes jogam tudo para um só, os outros saem fora. Então, filhos. Então tem tudo isso, né? Então, Não a gente é tão volta para fácil. aquilo que eu falei quando eu mostrei aqueles slides que a gente está envelhecendo. Então a gente está caindo nesta pirâmide sem ser um país que se preparou para isso. Né? Então, isso que você falou é absolutamente verdadeiro. Além do que, se a gente for entrar nesta seara, o custo do plano de saúde, o custo dos remédios, o custo disso, vira tudo astronômico, e a aposentadoria deles é pequena quando alguns têm. Né? Já te dou a palavra, só um instantinho. Então, a gente realmente precisa pensar em política pública. A gente precisa, e nesse sentido, quem está aposentado pode ajudar, e bastante, a fazer esta movimentação. Né? O que está acontecendo agora? Tem uma manifestação na Paulista contra o judiciário. Né? Eu não estou dizendo que vocês têm que se reunir para mostrar isso, mas existem vários movimentos que vocês podem se engajar para dizer, olha, nós existimos, olha, a gente precisa de espaço, olha, a gente precisa de mais política pública que olhe para a gente. Tem poucos, né? Assim, não sei se vocês conhecem uma coisa chamada CRI, que é o Centro de Referência do Idoso. Alguém aqui conhece? Alguém aqui frequenta o CRI? No Centro de Referência do Idoso, existem várias atividades para o idoso. Não só atividade física, mas também tem outras questões que tem lá dentro. Tem yoga, tem atendimento médico, tem atendimento do serviço social, da psicologia. É para o idoso. Tem alguns muito bem estruturados. Está. Eu sei que está. Isso é muito importante. Então, existe, que eu sei, tem as grandes regiões, mas a gente precisa de muito mais. E isso precisa ser pulverizado. Para isso, precisa alguém berrar. Para isso, precisa alguém dizer, eu quero isso. Isso para mim é importante. É sobre o CRI. Tá, só um instantinho. Você ia dizer, porque ela estava inscrita. Quando você fala, né, falou da mãe, falou da sogra, eu acho que o velho de hoje,
Ele não teve a oportunidade, ele não pensou que ele fosse viver tanto tempo. Ele não se planejou para chegar onde ele chegou, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade, né? A gente pode lutar por política pública, sim, mas eu acho que a gente tem a responsabilidade de ter um envelhecimento muito mais sadio, muito mais bem sucedido, porque nós estamos conscientes que hoje quem chegar nos 60 tem uma grande chance de chegar nos 3 dígitos, né? A gente, nessa sala, quantas pessoas completarão 100 anos, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Se a gente pegar o tripé do envelhecimento bem-sucedido, não adianta, não é o médico que vai cuidar do ombro, né? É a gente que tem que cuidar de tudo na sua vida. Esse envelhecimento bem-sucedido passa de novo pela atitude, passa de novo pela aceitação. E, hoje em dia, a mídia joga muito que, assim, você ser um velho bem-sucedido, você tem que ser fitness. Você tem que botar botox. Graças a Deus, a Meryl Streep fez aquele Diabo Veste Prada. Então a gente pode deixar o cabelo ficar assim. Mas até pouco tempo, muitíssimo pouco tempo atrás, as pessoas não se conformavam, porque eu nunca pintei o cabelo. E também nunca fiz permanente. Ele nasceu assim. Então, as pessoas não se conformavam, nem de eu não fazer escova e nem de eu não pintar cabelo. A ponto de uma amiga de hospital me perguntar: você vai operar nunca? Eu falei: operar? Eu um paciente? Operar eu nunca vou, né? Porque, então, eu falei: não é porque se você fosse operar, a gente tingia o seu cabelo. Porque incomodava demais as pessoas, o meu cabelo grisalho. Que não, né? Hoje ele está totalmente grisalho, mas na época tinha uma mecha. Eu nunca me importei, porque minha família inteira é de cabelo branco. Né? Então, para mim, estava normal. E também nunca tive paciência de ficar lá pintando e tal. Então, isso tudo é o aceitar ou não, né? Cada um tem o seu aceitar. Mas passa por isso e passa por não fazer botox, que isso não é envelhecimento saudável. Isso não é aceitar o seu envelhecimento, né? Então, mas a mídia joga muito isso em cima de você o tempo todo. E você precisa o tempo todo ficar repensando, porque parece que isso é o que é. Desculpa. Eu vou sair um pouquinho da política. Claro. Você falou sobre o CRI e tal. E eu sou de Guarulhos, né? E lá nós estamos num fórum agora, que está tendo, né? De idoso, uma políticas para idoso. Que ótimo. Então, eu vejo a importância que tem a gente se engajar e levar ideias, propostas para eles. Tá todo mundo aí atrás ouvindo o que ela está falando? Sim. Porque o que a gente está tendo é municipal, mas parece que vai ter estadual e federal também, né? Então, é importante a gente levar as ideias, porque, não sei, é um caso à parte meu, Guarulhos, né? Teve uma senhora que reclamou lá, falou assim: mas os motoristas de ônibus não respeitam a gente. Eles passam ponto, largam a gente em qualquer lugar, e a gente tem dificuldade de subir, descer do ônibus, né? Aí o que a prefeitura fez? Ele fez um curso, motoristas, treinamento, para explicar como para sensibilizar as dificuldades, tanto do idoso como dos deficientes. Então, ultimamente eu tenho dado bastante de transporte público. Tudo bem, uma amostra viciada, eu estou no centro expandido de São Paulo. Mas eu percebo que tem muitos motoristas cuidadosos, muitos cuidadosos. E aí eles esperam aquele idoso ir até o banco sentar, eles esperam aquela mãe com aquela criança e tal. Tem alguns que são muito cuidadosos, tem outros que não. Entrou, acelera e vai. Mas já tem um pouco deste olhar. Ainda a gente não chegou nisso, mas eu acho que daqui a pouco talvez a gente chegue de dar liberdade para o idoso, de não precisar chegar no ponto, quando ele abanar, o motorista parar e não ser multado. Porque o que eles dizem é que se descem fora do ponto, ou se pega um passageiro fora do ponto, ele é multado por isso, penalizado. Então, eu acho que em algum momento a gente vai chegar numa política pública que o idoso não precise caminhar longamente. O que eu sei hoje... Já tem uma legislação
que após Mas a meia-noite às 6, né? após 22 horas, Até às você 6 da pode manhã. descer em qualquer Pô, ponto, mas 22 horas, Você pode em partir. qualquer local. Isso. Não precisa ser só em mas é um horário restrito. Mas é um horário muito restrito. Muito restrito. Oi? E meia às 6 da manhã, das 6 às 10, depois era mais é para segurança. Mas é uma coisa que daqui a pouco vai acontecer. Eu lembro que há 10 anos, mais ou menos, teve um congresso de geriatria internacional foi no Rio. E o pessoal do país escandinavo estavam discutindo, eles trouxeram uma discussão de ponto de ônibus, aonde que era melhor para a cidade, não sei o quê. Eu ouvi aquilo e falei assim, nossa senhora, nós estamos 300 anos luz. Você imagina discutir onde vai instalar o ponto de ônibus que é melhor, que não atrapalha, que não tem barulho, que não sei o quê e tal. Então precisamos olhar um pouco para isso hoje. Muito pouco, mas a gente precisa de muito mais. E a gente precisa de pessoas que queiram fazer isso. É importante fazer isso, né? É importante olhar para isso. Eu queria lembrar um detalhe. Claro. A palavra velho é depreciativa em si. A mamãe chamava velho de pano de chão. Não é? O velho, você fala é velho, é depreciativo. E nós vivemos hoje um momento em que tudo que é velho é descartável. Não se conserta nada. É velho, descarta, né? Joga fora. Então, eu penso que muitas pessoas não querem ser velhos exatamente por isso, porque é ruim ser velho. Não há respeito àqueles Não se respeita, é depreciativo, você é O velho. idoso não é honrado. Não cai bem, ninguém gosta de ouvir isso. Não, e ninguém Não é? ouve a experiência. Porque Exato. assim, quem É é isso. você? Imagina, no seu tempo Não. tinha celular? No seu tempo tinha isso? Não, então bobagem. Né? Quem é você para querer conversar comigo sobre alguma coisa? Só que assim, para chegar no celular, passou pela experiência do não celular. Né? Passou por essa vivência, por essa dificuldade. Né? Então, é importante a gente ouvir a experiência do outro, a gente compartilhar com o outro. Isso é muito importante. Uma das coisas mais bonitas que tem, e isso é instintivo, é muito difícil uma criança não querer ficar do lado do seu avô, ou mesmo de um idoso. Às vezes, se uma criança entrar aqui, ela não vai vir correndo para a Fê, por exemplo, que é a mais novinha talvez da sala. Ela vai vir correndo para um de nós. Por quê? Porque ela se identifica por algum motivo. Porque ali tem um afeto, um olhar diferente. Tem sabedoria, então, né? e a gente despreza isso, porque tem muita coisa a ser compartilhada e a gente não dá ouvido. E aí eu volto para sua mãe. Talvez isso esteja acontecendo com ela. Falta um pouco de ouvir o que ela tem, para compartilhar, para querer, para... Sabe? A gente muitas vezes fala pelo outro. Não, eu sei que a senhora gosta. E aí fica, né? Eu sei que a senhora gosta, então por que eu vou falar que eu vou querer macarrão hoje, que hoje eu não quero arroz com feijão? Conceito, assim eu entendo, né, por experiência, que o velho também, quando diz que é velho, quando ele não aceita qualquer atualização. Eu tive uma colega numa instituição que a gente, de grupos que a gente fazia parte, ela tinha 90 anos, super inteiraça, a gente perguntava qual é o segredo, conviver com várias gerações. Faz diferença. Vocês ouviram o que ela disse? Né? Então, assim, alguns realmente estão aonde estão, não gostam de mas o fato de ter ou não o celular na mão, o fato de ter ou não o controle na mão, não significa que ele não está atualizado. A atualização não vem só de você estar com os aparelhos últimos tipo, ou com o último carro na mão. Você pode ter o seu carrinho velho, você pode ter suas questões ali, mas o acompanhar do mundo faz a diferença. O acompanhar as gerações, o ouvir as trocas e dizer, nossa, no meu tempo não era assim. Não era assim, mas agora é. Nossa, como é que eu faço para tentar acompanhar isso? Como é que eu faço, né? Como é que um avô consegue entender que a neta hoje está com
namorado, depois amanhã ela traz uma namorada, depois ela volta para um namorado, porque é mais ou menos isso que essa geração de 15 a 18 anos está vivendo. Essa liberdade que beira, em alguns momentos, a libertinagem, de você ficar trocando de parceiros e a cada momento, cada um quer experimentar uma coisa nova. Como é que eu convivo com isso? Como é que eu consigo respeitar essa nova integração? Um pouco eu consigo compartilhar, um pouco eu tenho que respeitar, um pouco que aquilo agride. Então a gente tem que saber um pouco onde vai o limite de um e o limite do outro. Diga. Outro ponto que eu acho importante, os idosos hoje estão marginalizados um pouco, se sentem por não conseguirem acompanhar a tecnologia. Muitos deles não têm computador, não sabem usar, o celular é o mais simples possível. Isso já tem muitos filmes europeus mostrando isso. Não sei se alguém viu aqui o Daniel Blake, um filme inglês que foi maravilhoso, né? Ele acaba morrendo porque ele precisava fazer um formulário, tinha que ser pela internet, ele não sabia. Vocês assistiram, vocês sabem, foi um filme maravilhoso. Daniel Blake mostra a dificuldade que ele tinha de se engajar no sistema, porque hoje tudo é online. É um lado, mas não é? o outro dizendo também do sistema penitenciário da Inglaterra. Da Inglaterra, que Agora, cruel, imagine né? o pessoal idoso que mora no Jardim Ângela. Pense nisso. Você vai a tudo online, não tem buscar o formulário online. Como? Mas imagine que a gente tem uma A gente já informação dentro do nosso Jardim Ângela. Mesmo que você more bem mais afastado, né, o que conta em todos os momentos, o que fica de fato é o afeto. E este afeto, ele pode vir da sua família, mas ele pode vir do seu vizinho, ele pode vir do agente social, né, da sua comunidade. Isto é o que mais conta. Você morar na periferia é cruel, sem sombra de dúvida, mas o afeto lá é mais verdadeiro muitas vezes do que o afeto aqui. A solução familiar Porque lá tem uma coisa mais de, talvez muitas vezes, de aconchego, né? De o vizinho existe e eu sei o nome do meu vizinho, né? Eu saio de manhã, volto de noite, muitas vezes, hoje eu sei quem mora no meu prédio, mas levei um tempo para descobrir. Como que eu descobri? Quando eu fui síndica. Quando eu fui síndica, eu descobri quem morava no prédio, quem era, quem não era, parará. A minha mãe vinha para São Paulo, umas vezes que ela veio, eu cheguei em casa de uma senhora, tomando café na casa. Eu sou vizinha, eu falei, não diga. Conhecia. Não porque eu não quisesse conhecer, mas porque eu já tive oportunidade, porque os horários de cabeça para baixo, né? Agora, alguém de vocês passa na rua e fala bom dia? Eu Quem responde? Isso também no elevador, gente. Você vai No elevador. O elevador é um caso à parte. A primeira coisa que está na mão dos caras é o celular. Aí eu já criei uma piada pronta. Eu entro no elevador, tem um celular e falo assim, vocês podiam me passar um número que eu vou falar bom dia. Mas eu acredito. Por quê? Porque assim, hoje as pessoas se escondem atrás disso. Literalmente, elas se escondem atrás do celular. Então, falar bom dia, cumprimentar, olhar no olho é uma coisa que é rara hoje em dia. Se olhar no olho da pessoa e isolar é raro, é muito raro. Isso faz diferença. Pouco, mas isso faz diferença. E para o idoso, ele veio dessa geração. Ele veio deste lugar onde as pessoas tinham respeito e tinham um contato, né? E que foi se perder, imagina. Se entrar um adolescente aqui, ele vai entrar, né? Onde que eu vou sentar? Eu vou, muita gente, boa noite.
hoje, quer dizer assim, estou fazendo um estereótipo, vocês estão entendendo, mas a grande maioria é assim. E aí você precisa chamar atenção. Pô, você fala boa noite? Pô, né? Nem sei se fala pô. Não, é bem isso. Pô, eu, não sei. Quem me fala hoje em dia? Tá no celular. Pô, meu. Ele tá no celular, não vai falar nada. Tem uma questão cultural assim, parece que os orientais, eles honram muito mais os antigos do que a nossa, não sei se vocês sentem isso. Assim. Eu trabalho eu sou educadora física e trabalho com idosos. E o que eu mais percebo, independente de poder aquisitivo, é o afeto, que sobra, assim, eu sou muito mais afetuosa do que supostamente uma filha, etc. E o discurso é assim, Marta, eles não me percebem, não entendem minha história e eu sou invisível. Então parece que o velho é assim, eles querem resolver o problema, tendo dinheiro ou não, e não honram a sabedoria que eles tiveram. E eu sinto que os orientais, como eu tenho também uma aluna oriental idosa, ela é honrada, ela é perguntada das decisões, das coisas, então ela tem um papel de importância naquilo. Você pode até nem seguir exatamente aquilo que ela está falando, mas tem isso. Está invertendo um pouco, né? Assim, hoje a globalização mundial chegou e chegou por esse meio mais raso, né? Então isso está se perdendo hoje. Essa nova geração dos orientais, isso já está se perdendo um pouco. Mas ainda tem muito mais cristalizado do que a gente, sem sombra de dúvida. Isso não tem dúvida que eles têm mais esse respeito. E de fato, esse é um fato. Então, assim, outra coisa que hoje em dia já é mais fácil, mas se vocês puxarem pela memória, 5 ou 6 anos atrás não era tão fácil, e isso é que eu digo que depende de política pública e privada. Quando você ia ao supermercado, você tinha que comprar o bolo. Não era assim? E aí você mora sozinho e leva o bolo para casa. E faz o quê com o bolo? Ou distribui, ou ele mofa. Hoje você consegue comprar ou bolinhos já individualizados, ou pedaços de bolo grande e tal. Estou falando, usando o bolo de exemplo, mas tem várias outras coisas hoje em dia que já estão disponíveis e individualizados, que é importante para quem mora só, né? Então, ou mora de 2. Né? Então, isto tudo foi a partir da sociedade. Por isso que eu digo, o peso é grande. Se a gente olhar as grandes praças de São Paulo, do interior de São Paulo, e mesmo do interior do país, porque isso é federal, mas os estados foram limpando, você falou de educação física, eu me lembrei, as praças têm os seus aparelhos. Então, as pessoas dizerem hoje, eu não posso ir numa academia porque eu não tenho dinheiro, você pode ir na praça. Né? Então, tem muitas questões que estão mudando e a gente precisa fazer parte, primeiro acompanhar e pedir essas coisas, e pedir e exigir, porque a gente paga por isso, a gente paga imposto, a gente paga uma série de coisas, a gente acha que não, mas a gente paga, a gente é muito bonzinho, a gente não exige. A questão da participação tem os conselhos, né? Conselhos participativos. As gerontólogas podem dizer isso mais melhor do que eu. Então, é por aí que eu acho que é esse o caminho, sem sombra de dúvida, é esse o caminho. E tenho mais uma pergunta. Quando a colega ali estava colocando da mãe dela, você colocou assim, pode ser esta possibilidade, e aí você ia falar de uma outra possibilidade, uma janela de senilidade, alguma coisa... De quadro demencial, me diz. Isso, quadro demencial. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque a minha mãe está numa situação que eu não consigo identificar o que é. Alguém aqui convive com um idoso que tem quadro demencial, ou já conviveu, ou tem alguma familiaridade? Sim. Alguém gostaria de dizer alguma experiência, alguma peculiaridade que ficou mais marcante? A demência, ela é muito cruel, porque você vai perdendo a sua identidade. Né? Então, ela vai te deixando sem você mais ter a sua própria identidade. Né? Em alguns momentos, fica difícil de saber o que é realmente demência, o que é uma depressão
e o que é uma teimosia. Quem trouxe teimosia? O que é uma teimosia? Porque assim... A demência é da senilidade ou não tem nada a ver com senilidade? Não. É uma doença? Ela é um mar. E ela pode... a gente vai envelhecendo. Né? Não necessariamente que a gente vai perder a cognição porque a gente está envelhecendo. Né? Isso pode acontecer ou não. No final da sua chama, em geral, isso também vai junto. Mas muitas pessoas chegam no final da sua chama completamente lúcidas. Só para fazer um break, como que eu consigo manter isso? Né? Atitude. De novo, a gente volta para a atitude e para a aceitação. Caminhos. Espiritualidade é um excelente caminho. Aqui eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religiosidade. De espiritualidade. Então, onde está a minha crença? Onde está aquilo que vai comigo? Né? Meditação, tem vários estudos mostrando que se eu pratico isso, não 5 minutos, 5 segundos, uma vez por semana, mas se eu faço isso de forma regular, eu mantenho não só o meu organismo pleno, mas a minha mente plena. A meditação é um excelente vínculo e caminho para isso. Só isso não. Aí não suporte. A gente ficar sentado, meditar caminhando. Então, existe a meditação ativa que você pode fazer caminhando. Existe o Tai Chi Chuan, que é uma meditação que você faz com movimento. Existe a yoga que você faz com movimento. Então, isto tudo são coisas que a gente tem que buscar e isso a qualquer momento. Agora eu já estou com 80 anos, eu não vou mais buscar isso. Vai buscar isso. Né? Aprender a tocar um instrumento faz toda a diferença. Né? Aprender uma outra língua faz toda a diferença. Então, tudo isso mantém este cérebro ativo e faz com que você vá deixando esta chama que vai se apagando e tudo vai indo junto e você tem essa lucidez no fim da vida. Ok, eu já estou com este problema. Ou estou vivendo esse problema com meu pai ou com a minha mãe. Isso é cruel, porque passa a ser outra pessoa. Às vezes vira do avesso. Era uma pessoa extremamente dócil e passa a ser uma pessoa mais agressiva. Era uma pessoa extremamente tímida e colhida e passa a ser uma pessoa extrovertida. Né? Hoje a gente sabe que tem vários tipos de demência, não tem um único tipo de demência. Eu acho que não cabe aqui ficar discutindo isso, porque não é o que vai... Mas dependendo da área do cérebro que é pega, não é que ele está fazendo aquilo de propósito por teimosia para me magoar. É porque a doença está instalada numa região do cérebro. Quando a pessoa tem um AVC e pega, fica mal, né? Se você pega algumas regiões específicas de comportamento, você fica ou mais agressivo, ou mais sexualizado, ou mais apático. E isto não é porque você quer contrariar ou porque você quer... Alguns falam assim, não, agora eu quero aproveitar. Porque muitas vezes a demência é a única coisa que essa pessoa tem. Ela não tem outra coisa. O corpo está ótimo e a demência se instalou. Então eu quero aproveitar, não sei o quê. E aí você precisa segurar um pouco essa pessoa. Né? E é difícil segurar o seu pai, aquele que sempre deu ordem. É difícil você segurar uma pessoa que dirigiu a empresa e a vida de todos os funcionários e de repente você está vendo essa pessoa fazendo coisas que ela nunca fez. E aí com uma justificativa, porque também tem isso. Afeta uma área do cérebro, mas o resto do cérebro ainda está, quando a demência não está totalmente instalada, ainda tem um cérebro aqui crítico. E aí ele arruma algumas desculpas. Né? E aí ele começa a fazer coisas e você fica meio perdido. Então, a ajuda de um profissional é fundamental. Ou a própria
pessoa percebe, isso é a coisa mais cruel, quando a própria pessoa percebe que ela está demenciando, né? Tem aquele, se ela trouxe um filme, eu vou falar de um outro, que é aquela professora que foi percebendo... E ela vai percebendo e ela vai percebendo, que ela vai perdendo, que ela vai perdendo e tal. E o marido vai ficando do lado, né? E aguenta esse rojão. Né? Então, a demência realmente é cruel. Né? As medicações que a gente tem ainda não são efetivas. Acho que é uma incógnita, né? O Alzheimer, porque tudo que a gente estuda, a gente morre na praia. Né? Tudo que a gente estuda, a gente morre na praia. Né? Eu imagino que daqui 10 anos, como outras doenças também, a gente já passou por isso, dizem como que eu usava este remédio para tratar isso, que absurdo. Talvez daqui 10 anos a gente fale isso, mas o que a gente tem hoje na mão para tratar são medicações que podem ajudar. O que elas podem fazer? Muitas vezes elas podem estacionar aquele quadro por um período, não para sempre. Reverter aquele quadro não vai, infelizmente não vai. Então a memória, o que eu posso fazer de melhor para ela é prevenir. Isso é o que eu posso fazer de melhor para ela. E em percebendo que isso está acontecendo, né, quem está em torno, perceber que a manifestação do outono, as coisas. Eu vou aproveitar o break enquanto eles fazem isso e vou pôr a música do Chico, que eu acho que encaixa bem. Não tem cara atrás para tá bem mesmo. Vocês devem conhecer um pouco da história. Eu gosto de aquilo que ele fala, já você, de não vou fazer vocês não. Ele fala, queria ter meu bangalô, e aí eu não sei. Era isso, eu trouxe exatamente para esse momento da memória, porque eu acho que essa música do Chico é muito feliz. Ele vai contando, né? Daí ele fala assim, que hoje é dia do domingo, vem aí meu grande amor, eu acho que o moço até já vai ver aqui. Olha no celular. Mas acho que é assim.
ele fala isso, né? Hoje é dia de domingo, vem aí meu grande amor. Acho que a moça até, o moço já deu mãe, já até deu avô. Ele vai fazendo esse trocadilho, que é essa coisa mesmo da falta da memória mesmo, tá? Que percebe que essa pessoa foi colocada numa instituição, que é um outro recurso que muitas vezes a gente precisa dele, né? Eu tenho um grupo de amigos que falam assim, bom, a gente vai alugar uma casa para morar todo mundo junto, então a gente vai alugar uma vilinha, nós vamos morar todo mundo junto, vai ficar todo mundo. Esse é um projeto, né? A gente vai pensando como que a gente vai querer ficar. Como é que chama? A dona Vera vai contar para a gente uma experiência aqui com os filhos, como os pais podem ajudar os filhos. Eu não combinei, tá? Não, são duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês que eu observei nesses 22 anos que eu trabalho com terceira idade. Primeira coisa, nós somos responsáveis para passar para os nossos filhos o nosso envelhecimento. Então, eu já treinei a minha filha, ou seja, ela vai entendendo as minhas limitações. Pouco a pouco, eu já falo para ela, eu canso de fazer isso, porque os filhos não entendem. Se vocês não passarem os limites de vocês e falar assim, a mamãe vai cozinhar assim, ficar 10 horas na cozinha, não posso, me dói a coluna. Porque é a verdade, gente, dói a perna. Se nós não passarmos isso para eles, eles vão ter a imagem de vocês jovem. Os filhos veem a gente jovem. Mas isso, desculpa, não é? Mas eu trabalho de idoso. Você também, E assim, o que eu percebo, os filhos me procuram, porque não enxergam. O pai sempre foi um empresário, a mãe sempre foi. E não consegue. Mas eu já falei para ela 3 vezes que tem que levar a escova de dente. Mas ela não levou a escova de dente, mas ela não pegou o remédio, ela não tomou. Minha irmã falou, é difícil entender que os limites estão aí, também o nosso precisa de ajuda. Né? E que para os pais é difícil ter ajuda. E nós não falamos. Então, essa sabedoria. Nós não falamos. Por exemplo, está difícil para mim controlar as contas no banco. Você tem que falar. Não fazer besteira. Olha, está difícil fazer compras. São dificuldades que todas nós não temos, cada uma numa área. Nós temos, porque os filhos, eles te veem maravilhosa. De repente, leva um susto que a mãe não escova mais o dente. Mas de onde vem isso? De um dia para o outro. Então, temos que entender, não estou me lembrando mais de tomar banho. A gente tem que falar, o que a gente puder falar, preparar os filhos. Essa é uma coisa, eu acho que a gente tem que treinar. Talvez a minha filha, por ter convivido comigo todos esses anos, eu sempre comentando com ela tem uma percepção de terceira idade, tem uma percepção minha, ela está sempre atenta em mim. Que é isso que a gente tem que treinar os filhos, prestem atenção na mamãe. Né? Se você vê que eu estou esquecendo, que eu estou repetindo, eu acho que isso nós temos que conscientizar os filhos. Então, essa sabedoria é uma coisa que a gente tem que aprender a ter. Isso se chama humildade. Aceitar. Aceitação e humildade, que a gente não tem. Eu diria que acrescentaria, inclusive, vulnerabilidade. É você aprender a ser vulnerável, tipo, a se expor, colocar o seu sentimento. Falar, hoje nós estamos sentindo bem, hoje eu sinto dor, hoje eu sinto dor. Porque não ter vergonha. Exato, porque as pessoas têm medo de se vulnerabilizar. Não, e se por exemplo, de falar que está envelhecendo. Você tá achada de velha, ou às vezes até você quer se fazer de forte. É normal, mas isso é normal, é a vida. Eu não consigo. Né? Todas nós, esta foi uma relação construída. Eu construía. E, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de construir esta relação. Ou por dificuldade nossa de eu sempre mandei, como é que agora eu vou pedir ajuda e eu continuo nesse mundinho? Ou porque eu nunca consegui mesmo abrir o meu coração. Então, este aprender nunca é tarde. Mesmo que eu sempre fui assim.
vocês podem começar o discurso, olha, eu acabei de assistir uma aula, eu não estou demenciada, mas eu queria dizer o que vai no meu coração. Eu nunca disse, mas agora eu vou dizer. Entendeu? Para poder começar a construir essa relação, ou com o seu companheiro, ou com a sua filha, ou com a sua cuidadora, porque muitas vezes são pessoas que não têm a felicidade de ter a filha, mas tem um cuidador que mora na casa há anos. Um irmão, quem seja, né? E aí começa a construir essa relação. Não é fácil construir uma relação, qualquer que seja ela. Só posso completar, nós estamos falando de duas coisas. E antes de eu passar a mensagem, eu tenho que aceitar que eu não tenho mais 25 anos. É a primeira coisa. Eu não consigo mais subir na cadeira, que eu não consigo mais abrir garrafa de vinho. Enquanto eu não aceito isso, eu não passo a mensagem para ninguém. Eu não vou dizer, filha, mamãe, não, eu vou falar isso. Eu não, louca, eu estou maravilhosa. Eu acho que são duas coisas. A primeira é a aceitação. É a vulnerabilidade da pequena aqui. Eu sou assim, eu me aceito, eu envelheci, eu não aguento mais, eu quero dormir só 4 horas e mais 8. Ok, esse é o lado. Aí eu consigo passar a mensagem, senão eu não vou conseguir falar da coisa que eu não aceitei. Acho que então são dois pontos. Tem outro ponto, por exemplo, essa geração sanduíche, né? Que somos nós, a mãe e o filho. Então, eu já falei para cá, desse lado com os pais, só minha mãe. Eu acho assim, quem é que atualiza a gente? Vocês têm filhos. Quem é que te atualiza e fala assim, nossa, mas esse celular teu já, pelo amor de Deus, vamos comprar. Nós temos também, é importante nós fazermos isso com os nossos pais. Mãe, hoje é assim, explicar como é o mundo hoje. Ó, mãe, aqui está o celular, tá vendo? Eu posso falar com o mundo, eu posso... Porque se a gente não passa isso, nós estamos marginalizando nossos pais também. Ah, deixa que eu faço. Não, mãe, olha aqui, ó, o que ela puder, a gente puder ensinar, tudo bem, mas se não mostrar para eles o mundo de hoje. Ah, mas quem tem a paciência. Mas nós temos que ter, gente. E você, mãe, tem toda a paciência do mundo. Mas eu tenho mãe de 94 anos. Mas não espere nada dos filhos, porque eles nunca têm tempo para nada. Sim, mas eu digo assim, você como idoso, a gente tem esse... Mas vai treinando eles, que fica mais fácil. Eles trabalham muitas horas, eles não aparecem. Então, porque eles olham para você como a super mãe, que não precisa de ajuda. E a hiperraiva de ajuda é um belíssimo termômetro, porque aí vocês vão se assustar, porque a grande maioria deles está esperando por isso, está desejando isso. Nossa, que bom que você me pediu, mas porque eu queria, mas você está sempre também com as suas amigas, você está sempre também com os seus cursos, e daí eu falo, eu não vou atrapalhar a vida dela, eu acho que eu atrapalho a vida dela. Também tem esse outro, claro, e pedir essa ajuda e se apresentar faz toda a diferença. Né? Então, e aí você pode também se surpreender para o filho dizer assim, mãe, se vira, né? Eu não tenho tempo. E aí você sabe que talvez com ele você não consiga contar. Então, como é que eu vou me organizar para me poder ter um apoio? Aonde que eu vou ter meu apoio? Então aí eu começo, e não começo a ficar aquela coisa rancorosa. Olha, se eu vou sair na chuva, eu não vou sair, né, de chinelinho, sem guarda-chuva, sem capa. Se a regra é essa, então deixa eu botar um sapato mais fechado, um guarda-chuva e tal. Às vezes eu não consigo usar todos os aparatos, mas eu posso me organizar para isso, um pouco. Então, é importante a gente saber qual é a regra do jogo. Isso é muito importante para a gente poder lidar com essas realidades que se apresentam, porque a gente cria fantasia, todos nós criamos. Ah, não, vão cuidar de mim. Não, mas eu sempre cuidei, eles vão cuidar de mim. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes é uma via de mão dupla, mas muitas vezes não é. E a gente precisa saber aonde a gente está. Diga. Obrigada. Um olhar seu sobre, acho que o problema que a colega colocou no início, né? Ah, minha mãe está bem chata. Né? Uma pessoa que está bem chata. Não era mãe, né? Eu não sou uma pessoa chata. Né?
Mas, dos 40, eu comecei a perceber que as pessoas começam a falar, né? Dos 40, 50 anos. Nossa, você está chato, está ficando chato. E isso é uma crescente. Né? Aqui tem uma plateia aqui de 40, 50, 60, 70, 80. Como é que a gente lida com uma pessoa que é chata, ou ficando chata, vai ficar mais chata? A gente lida com a gente que é chato, vai ficar mais e mais e mais chato. Que acho que assim, a gente pode cuidar de não tropeçar no banquinho, não quebrar o ferro, ter um relacionamento entre amigos para cuidar, mas a cabeça, ela vai envelhecendo, vai ficando chata. Qual é o seu olhar? Tanto para quem está tentando olhar o retrovisor dos que já são mais chatos do que você, e você tentando não ficar com eles. Para quem está tentando não ficar com eles, primeiro pare de brigar consigo. Né? Sou chato. É legal ser chato? Como que eu posso mudar o rumo dessa história? Para qualquer coisa que a gente vá mudar o rumo da história, a gente precisa ter uma coisa chamada aceitação. Né? O bolo queimou, o arroz queimou. Eu me organizei para receber todo mundo, mas não saiu do jeito que eu queria, foi uma frustração. Então, é uma frustração, sou chato mesmo. O que eu posso fazer? Me conhecer melhor, me respeitar e tentar achar um caminho onde eu não fique repetitivo tanto. Vou cair nesse lugar sempre? Vou. Mas eu vou tentar fazer um caminho que não me leve para este lugar. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente vai na inércia. Meu avô era chato, minha mãe é chata, eu sou filha deles, eu vou ser chata também, como não? Né? A gente vai na inércia, né? A gente vai no val da valsa. E tá tudo certo, porque é assim que é. Né? Então, primeiro, eu acho que o primeiro passo de qualquer coisa que a gente queira mudar na gente é primeiro aceitar aquilo. Aceitar as nossas dificuldades, respeitá-las. E olhar de frente e não botar embaixo do tapete. E se a gente bota embaixo do tapete, dançou. E aí buscar soluções para isso. Né? Se a sua chatice é o perfeccionismo, aceitar que o outro não é perfeito. E aceitar que não, ele fez o melhor que ele pôde. E dar uma dica, olha, ficou bem legal, mas talvez se você tivesse usado um outro instrumento, poderia até facilitar a sua vida e talvez o acabamento ficasse um pouco melhor. Se ele aceitar a sua sugestão. Porque não é fácil. Requer um exercício emocional grande. Requer uma aceitação grande. E na sua experiência, lidar com pessoas de 80, 70 e poucos anos, essas pessoas não conseguem lidar? Elas são cristalizadas. Algumas não. Algumas conseguem olhar o mundo e vendo que o mundo foi mudando e que ela acompanhou algumas coisas, outras não, que para isso ela precisa de uma ajuda. E esta sabedoria tem que ser valorizada e passada. Né? Já faleceu, mas eu tinha uma paciente que era minha paciente número 1, a primeira paciente por quem eu sou geriatra. Ela dizia, você é uma ótima geriatra, eu era crise, eu não sou geriatra, sou crise. Aí eu falei, vamos fazer geriatra. E por conta dela, eu sou geriatra, e aí ela ficou viúva. E morava só ela e o marido. E tinha uma empregada. Eu falei, todo mundo que fica viúvo, assim, a grande maioria de vocês deve ouvir e saber disso. A empregada é a primeira coisa que eles dizem, para que eu preciso de uma pessoa para ficar em casa se só sou eu? Aí a empregada está lá há anos, que cuida, que sabe, que a cuidadora maior é dispensar. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, você não vai dispensar a empregada? De jeito nenhum! Essa sabedoria é fundamental. E ela já tinha seus 80. E ela ficou com a empregada, falou, imagina, vou dar trabalho para o meu filho? Não, deixa eu lá. Fica lá, tá? Então, era dela. Agora, quando não tem, você tem que oferecer. E aí você tem que ir pelos lados que dá para ir. Tem momentos que você consegue, tem momentos que você não consegue. E
De novo, lidar com pessoas chatas não é fácil. É bastante complexo. Na hora de consulta, eu saio exaurida, né? Eu falo, meu Deus do céu, eu tinha que falar tanto não, parecia pediatra. Não pode, não deve, não faça, né? Porque tem um monte de questões que você tem que ir organizando a vida da pessoa naquela consulta para ela não se pôr em risco, né? E eu imagino que conviver com aquela pessoa exaure mesmo, né? Então você, de novo, tem que voltar para você e procurar um lugar que não seja bater de frente com essa pessoa, aonde você possa se reencontrar, se realimentar para voltar a conviver com essa pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Tinha um terapeuta que dizia assim, viver é muito difícil. E é mesmo. Porque é um aprendizado diário. Não é uma coisa, a gente não nasce pronto. Só para não perder o raciocínio. A gente não nasce pronto. A gente vai se construindo. Todo dia a gente vai se construindo. E muitas vezes a gente passa pelo mesmo lugar e não vê as coisas. De repente a gente vê uma coisa aqui no palco. Tem uma estátua lá na frente. Um ano vindo aqui. Um dia eu entrei e nossa, a estátua! O que vocês colocaram? Aí a Angela falou assim, foco. O primeiro módulo de meditação é foco. Eu já estava aí desde sempre, desde a inauguração. Eu não tinha visto. Então, é isso. A gente, de repente, descobre coisas. A gente descobre coisas no externo, no interno. Então, é importante isso. Não é fácil. De fato, não é fácil. Requer esse exercício constante. Diga. O bom humor é excelente. E eu tenho uma senhora que ela é sozinha, o que ela faz? Ela aluga quarto para residente do Estado de São Paulo. Ela falou, eu sempre vou estar acompanhada com um jovem que me mostra o mundo e se me der um piripaque, eu tenho um médico. Um dela e outro, elas eu vou estar sempre me atualizam, me diz como foi o dia, e à noite eu tenho aqui. E eu tenho a mãe da minha cunhada, que tem 94 anos, namora, toca violino, dança. E um dia eu falei, a senhora só dança, né, dona Eva? Ela olhou pra mim, não, eu falei, eu faço de tudo. E ela foi agora, o ano passado, pra Roma, teve uma AVC. 40 dias. Começou a falar italiano com as enfermeiras, papapá, tá aqui, tá ótimo, continua dançando. Foi leve. Então, é aquilo que eu falei. Bem-humorada. Bom humor. Isso faz toda a diferença. O bom humor, ele vem junto com o afeto. Né? Então, rir é a melhor coisa. E rir da gente mesmo é o máximo. Algumas pessoas não gostam. Tropeça e fala, rir, né? Eu pensei, né? É melhor. Né? Então, o que eu queria que ficasse, não sei se abrangeu um pouco daquilo da expectativa de vocês. Se alguém tem mais alguma questão, a gente ainda tem mais um pouquinho. Você acha que o idoso discrimina o idoso? Porque eu vejo às vezes assim, porque assim, a minha mãe, ela vai na sala São Paulo, ela pega e fala, esse lugar só tem aí eu pego, mas aí eu pego e falo. Ela não queria companhia de velhos, ela queria só os jovens. Ela era a primeira que discriminava a própria idade. E ai, se alguém chamasse de velhos. Tem essa questão mesmo, porque eles enxergam descartáveis, eles se acham descartáveis. E aonde tem muito velho, porque não tem o que fazer, vem aqui. Não é o que está aproveitando
evitando aquela situação. Ou, esta senhora, eu vou usar de novo sua mãe como exemplo, desculpa, mas talvez no olhar da sua mãe, essa senhora é uma assanhada. Onde já se viu sair para dançar? Sabe assim? Eu estou só dizendo que muitas vezes é isso. Que na verdade, talvez fosse nem o desejo dela. Eu até gostaria de fazer isso. Não posso. A minha idade, daí lembra que tem uma idade. Eu acho que a minha mãe gosta de ser assanhada. Ela não quer, eu acho que é quando ela vê num lugar muito velho, ela fala assim, estou me vendo, mas eu não sou assim. Eu acho isso. Mas ao mesmo tempo ela não faz. Ela gosta de lugar de Ela vê jovem, os de coisa outros de velhos, jovem. mas ela acha que ela não é. É, exatamente Então, isso. Isso é uma coisa que o próprio idoso faz. O próprio idoso se afasta e isso é ruim. Né? Porque isso gera cada um na sua igrejinha. Quando você junta forças, você consegue coisas. Quando você faz sozinho, você não consegue. Então, voltando. Tem alguma questão que vocês gostariam de abordar que eu não abordei? Porque assim, é uma infinidade, né? Tem que ser mais várias. Dicas. Qual a diferença entre mal de Alzheimer e demência? Os dois são demência. Os dois são demência. Demência, o mal de Alzheimer é um tipo de demência. Acho que a classificação é o mais conhecido, mais difundido e tal. Todo mundo fala, eu peguei o alemão, né? A gente, quando esquece alguma coisa, fala, esse alemão veio me visitar, né? A gente usa isso um pouco de brincadeira. Mas é um dos tipos de demência. Se você estimula o lado direito e o esquerdo do cérebro, não sei se você tem experiência nesse sentido, talvez, você tem, assim, um ponto de interpretação, uma chance menor de desenvolver. Então, a gente, quem é destro, desde sempre estimula o lado esquerdo do cérebro. Certo. E o lado direito, teoricamente, ele fica um pouco mais adormecido. Isso que vocês estão vendo aqui é o lado direito do cérebro. Sim. Né? Artistas, músicos e tal, desenvolvem mais esse lado direito do cérebro. Então, isso é fundamental. Por isso, quando eu disse uma língua nova, tocar um instrumento, fazer eu sempre fiz atividade física. Vai aprender um passo de dança. Vai fazer alguma coisa diferente daquilo que você faz sempre. Estimula o lado direito. Estimula o lado direito. E isso faz com que você busque mais recursos. E a hora que o esquerdo claudica, você vai buscar no direito. Por isso que essa senhora, não sei, não tem nem ideia da você dela, mas ela tinha recursos. É aquilo que a gente... Porque quando eu me formei, o cérebro era aquilo. Nasceu com aquilo, vai morrer com aquilo, pode esquecer. E hoje a gente sabe que não. O cérebro, conforme você estimula, ele também é estimulado. Como quando você vai na academia. Você chega lá e aí você faz músculo. O cérebro, bem, entre aspas, entendam, faz músculo. Não é que ele faz músculo. Ele fica mais vivo, irriga mais as células, e as células conseguem trabalhar melhor. E áreas que a gente não costuma trabalhar, começam a trabalhar. Então, opa, estão me chamando aqui, deixa eu ir lá. Então, isso é importante. Então, fazer multitarefas é super importante. Diz. Aprender xadrez é um bom estilo. Aprender xadrez é um bom estilo. Às vezes você joga xadrez desde pequeno, certo? Principalmente estratégia, é um bom estilo. Jogos de estratégia de uma forma geral, não só o xadrez, todos eles são ótimos. Palavras cruzadas, todos eles ajudam bastante. Judô também é bom. Tudo isso é ótimo. Agora, tudo que caiu na rotina, muda. Continua, mas acrescenta. Porque senão o cérebro acostuma. E precisa sempre estar escrever, tudo isso ajuda. Então, isso faz parte desse estímulo e desenvolvimento. Quando fala que a pessoa está com demência, ele fala assim, se ela perder a memória recente, a memória anterior, o que realmente a gente encontra isso? Porque, em geral, quando você tem... falam muitas coisas assim do passado e tal, e a memória recente esquece. Então, é por isso que todo mundo fala assim, não, ela está com a memória ótima, ela lembra de coisas que eu nem lembro, porque lembra de coisas do passado, porque isso que vem.
Isso que vem. A memória recente não fica retida. Na demência. Na demência. Não fica retida. Você perde a memória recente, fica só com a memória do passado. Diga, Lu. Não, em relação Ali, ó. que a gente vai perdendo as laterais do tempo, né? Porque você chega do idoso, quando você faz assim, ele não enxerga a lateral e ele leva um susto. Você chega da lateral, você tem essa experiência. Muitas vezes você perde isso, muitas vezes você perde a concentração. Às vezes você pode perder um pouco da visão por X motivos. Mas muitas vezes o que mais é a falta de percepção mesmo, você está num outro lugar. Aquela pessoa que está, em geral, isso acontece quando a pessoa tem um olhar distante, que a gente costuma chamar olhar de beijo morto, sabe? Aí você chega e ela leva um susto, que ela está meio, né, não tá presente. Né? Em geral acontece muito isso com as pessoas que estão muito encisesmadas. Isso pode ser um sinal também de quadro demencial. Lógico que não, um susto. Mas isso pode acontecer. A gente está no talo do horário. Eu agradeço que vocês vieram. Obrigada.